No ar, mais um Soul Podcast. Hoje, mais um convidado mais do que especial. Mas antes de eu apresentar para vocês quem tá aqui comigo, roda a vinheta. Hoje o episódio eu posso dizer que é caseiro. Por quê? Olha quem tá comigo, o amor da minha vida. Caseirão. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada. Eu já tô aqui testando as luzes pra ver como que eu tô. Ó, tua câmera é ali, tá? Olha pra frente. É verdade! Não fica olhando no retorno, não. Eu vou falar, eu já gravei tanto podcast, mas eu nunca vi uma luz em outros lugares, uma luz, um podcast tão lindo quanto esse. Ah, para! É muito bonito. Para, só porque é teu? É. Aqui até o feio fica bonito. É. Porque aqui é tanta luz. Olha isso, gente. Caracas! Na verdade, se você parar pra pensar, a pessoa ela pode vir usar o estúdio e antes de ela gravar o conteúdo, ela dá uma passadinha na ROF, já faz alguma coisinha, já fica no jeito. Já fica no jeito. E já fica mais bonito ainda. Então por que você não faz logo um pacote pra galera que usa, né? Olha Ela lá. já vai, faz todos os procedimentos e aí marca 7 dias depois. Eu já venho aqui. Inclusive eu fiz, ó essa pele. Eu fiz peeling na semana passada, já fiz ultraforme, tô só esperando agora pra fazer a minha toxina botulínica. Fala sério, não tem gente feia, tem gente sem procedimento. Ah, é. Muito bem. Gostou da ideia? Comenta aqui se você gostou dessa ideia de alugar o estúdio e já também passar na ROF pra eu fazer um combão de tudo aí. Combão, já sai, ó. Pronto pra vir aqui gravar. E o estúdio ajuda, né? Ajuda demais. Antes da gente continuar com o nosso papo, alguns recadinhos. Eu gostaria de agradecer demais a parceria do pessoal da InMove, que com essa parceria a gente teve a possibilidade de trazer essa tela interativa aqui para o Studio for You. Então, olha isso, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Você pode escrever, você pode fazer as suas apresentações. Então, pense o seguinte, você quer alugar um espaço para gravar um curso online, dar um treinamento, cara, isso aqui é uma lousa, entendeu? Você pode passar os vídeos, você pode desenhar em cima de foto. A gente vai usar muito ainda essa tela. Então, meus agradecimentos ao pessoal da InMove. Se você tem uma empresa, uma escola, quer colocar numa sala de reunião para apresentar relatório, dar treinamento, a InMove é uma parceira fundamental para o seu projeto, tá bom? Vamos e aí? Lá? Bora lá? Falar do que hoje? Pode começar você falando, introduz, já que você sempre tem que inventar uma historinha e distorcer as coisas, né, amor? Eu não distorço nada. Bom, vamos começar falando dessa sua fase que você está vivendo. Conta pra gente como é ser mãe de 2. Eu amo, se eu pudesse eu teria mais uns 2. Eu já te falei isso, né? 4? Poderia, eu poderia ter até mais filhos. Porém, é desafiador, né? Você sabe, você também teria mais, não teria? Eu teria, o corpo não é meu? Ué. Já que tá gestação, minha filha, pro homem é mais fácil, né? Tu tá vendo, hein, Léo? O Léo tá dali, ó. Seguinte, não é fácil. Primeiro que vocês sabem como que a minha vida é corrida, como ser mãe demanda muito da gente, e a gente que é empresária, que temos que tá todo dia lá na nossa empresa. Eu mesma ainda não consigo ficar 100% do tempo com meus filhos. Porém, graças a Deus, nós temos a sogra do Gabriel, que é a melhor sogra do mundo, que ajuda a gente demais. E ela troca tudo por procedimento, tá? É verdade. Sabe, eu vou contar uma coisa, inclusive. A minha mãe, ela é assim, mãe, vamos pra casa do interior, né? Vamos pra casa do interior. Mas se tu quiser folgar esse fim de semana, mãe, pode folgar. Mas sabe o que acontece? É que vai chegar uns procedimentos, algumas coisas novas. Eu queria tanto fazer em ti. Ela, não, eu vou, minha filha, pode deixar, eu vou. Tá vendo? Então ela troca as folgas dela por procedimentos. Eu não tô induzindo nada, eu não... Quando a gente fala de intencionalidade nas nossas mentorias, isso aí é um bom exemplo. Ó. A Fernanda sendo intencional para convencer a mãe dela de ir. Mas é gostoso passar o final de semana. É uma delícia. E eu vou contar um pouquinho
do que está acontecendo hoje, né? Então, à noite, o meu dia começa à noite, que a noite ela é intensa lá em casa. Graças a Deus, meu filho dorme muito bem. Ele acorda umas 2 vezes, né, para mamar. Ah, nem fala muito. Umas 2 vezes para mamar. Não fala muito. Ele dorme no nosso quarto, no bercinho no nosso quarto. Eu ainda não contei. Muita gente pergunta isso e eu não conto. Mas ele dorme no nosso quarto, no bercinho. Tem o ciúme da Antonella. A Antonella dorme com a minha mãe. Ela ainda não dorme no quarto dela. A Antonella tá com 3 anos, mas ela gosta de dormir com alguém. Mas por quê? Porque ela é um bebezão. Porque você acostumou ela assim. Pelo menos o Pedro a gente já tá fazendo diferente. Já não fica na cama. Coisas que a gente acostuma. A Antonella só toma leite quentinho. O Pedro a gente já dá logo na água natural. Então são coisas que no primeiro filho, quem é mãe de primeira viagem, né? Tem coisas que a gente não vai abrir mão, de jeito nenhum. Uma coisa interessante, que eu acho que eu até falei ontem, né? Tava falando com algumas pacientes minhas, que essa conexão da mãe com o filho, o Pedro, ele não pode mexer um dedinho que eu escuto. Mesmo a gente tendo barulhento lá no quarto. Uhum. Barulhento, gente, é um ventilador que a gente coloca dentro do quarto para que a gente não ouça os outros barulhos, né? Da rua ou do... Apesar que ela é até silencioso, mas a gente já acostumou desde a gravidez, desde a Antonella, desde quando a Antonella chegou. Sim. Então o nosso barulhento, ele faz com que tenha um som apenas no quarto, e aí nada mais importa, só esse barulho. Mesmo assim, olha que loucura, se o Pedro fizer um ruidinho, eu tô com os olhos arregalados. Eu não, tenho certeza, eu não entro ainda naquele sono profundo. Eu levei 2 anos para entrar no sono profundo depois da Antonella, que foi quando eu comecei a entrar no sono gostoso, aí eu fiquei grávida do Pedro. E tu quer ter mais 2? Eu poderia, mas não é algo que eu quero. Poderia, sim, sem problema nenhum, mas não, tá bom 2. Tá bom 2. Tá bom. Ainda mais que veio o casal. Já era o que a gente queria. Sim, Deus é perfeito, né? Não. Então agora assim, os outros filhos são as empresas. Quando eu falei que o meu dia começa à noite, é que para eu acordar muito bem, o Pedro tem que dormir muito bem. E ele pode até dormir bem, só que na fase que ele tá, eu fico o tempo todo ligadona em tudo que acontece. Mas é um anjinho, é um amor, é tudo. Todos os dias à noite eu faço questão de estar com ele, de dormir com ele, porque durante o dia eu fico praticamente aqui na clínica. Então, quando os pacientes perguntam assim, mas você não fica com seu filho? Você não vai lá rapidinho em casa? Eu falei, amor, eu passo a noite inteirinha grudadinha com ele. Ele dá um ruidinho, eu já pego ele, dou mamar, e ele abre aquele sorrisão, aquelas babas escorrendo, né? Gostoso, né? E hoje, como é que foi de manhã? Ai, Jesus, eu acordei, ele tinha cocô aqui, ó, na nuca. Era cocô por toda parte. Aí o Gabriel vem, eu prefiro trocar a Antonella do que trocar o Pedro, que você tem cheiro de leite azedo. Não, leite eu prefiro podre. o cheiro do cocô da Antonella, juro pra você. Nossa. O cheiro do cocô de leite, meu Deus do céu, um negócio que entra no nariz, parece que vai corroer o teu cérebro. Ele é exagerado. E tinha cocô até a nuca do Pedro hoje. Aí toda vez que ele tá assim, que eu vou trocar, eu preciso de ajuda. Aí eu falo, né, igual a Antonella, ajuda! Eu grito em casa. Isso aí, o dia começa um cabaré lá em casa, viu? Aí a Antonella acorda já pra ir pra escola, junto com todo mundo. E aí ela sempre acorda falando que não quer, que ela quer dormir. Enfim, Pedro com cocô até a nuca, Antonella gritando ajuda, eu pedindo ajuda, e ele passando a mão no cocô, e a roupa toda, e a cama inteira, e é assim. Mas em nenhum momento eu reclamo ou me pergunto por quê. Pelo contrário, eu pergunto assim, Deus, obrigada. É isso mesmo que você me mandou, essas coisas lindas na minha vida. Meus filhos são perfeitos, lindos. Puxou pra mamãe, né? Coisa mais linda do mundo. Puxou pra mamãe. E depois, o que você fez? Conta o seu dia pro pessoal entender. Não, o mais legal de tudo. Aí o meu dia começou à noite, acordo cedinho, apronto a Antonella todos os dias tem um penteado novo. E agora que eu fiquei sabendo que a Antonella chega na escola e o penteado é a sensação... Ixi, te dando as armas. Todo dia eu quero fazer um penteado novo na Antonella.
Então eu deixo ela pronta, aí ela desfila, ela vai na frente do espelho, aí eu falo, vai filha, olha como você tá linda. Bom, despachei a Antonella, o pai leva pra escola, eu desço correndo pra poder treinar. Então eu treino ali a minha horinha, em jejum, aí volto pra casa rapidinho. Às vezes tomo meu café da manhã, às vezes não, depende muito da minha animação do dia, e corre pra cá, corre pra clínica pra começar meus atendimentos. Na maioria das vezes, eu sempre deixo um espaço quando eu chego livre. Esse espaço livre é pra quê? Esse espaço é pra gente organizar todos os nossos atendimentos, como serão os nossos atendimentos do dia. Existe um planejamento antes, mas no dia eu gosto de sentar e bater de novo a agenda inteira para saber se está tudo organizado, se tudo que eu preciso tem na clínica, se está todo mundo sabendo, né? Agora a gente vai falar sobre essa nossa parte de desenvolvimento de clínicas e isso entra muito. É muito bom você saber tudo que vai acontecer na sua empresa, né? Todos os dias, para você não ter surpresa e você estar preparado. A gente que trabalha com injetáveis, a gente tem que estar com todos os produtos em dia, contar com a segurança caso aconteça algo. Eu estou preparado para isso? Tem que ter também. Apesar das outras coisas, seguro civil eu tenho seguro da minha mão, para vocês que não sabem. Se vocês quiserem indicação de com quem fazer, né, eu indico também. Então, seguro de responsabilidade em dia, seguro da minha mão em dia, seguro de vida, tudo certo. A agenda maravilhosa, tudo planejado para as coisas correrem bem durante o meu dia. E quando a gente faz isso, o dia acaba sendo mais leve, né? Chega nosso final do dia... Porque tá mais preparado. Bem mais preparado. Chega finalzinho do dia ali às 5h15, Gabriel corre buscar a Antonella na escola. Algumas vezes a Antonella vem para a clínica. Né? Depende do humor dela. Depende do humor. Quando eu vou buscar, eu falo, você quer ir para casa ou quer ir buscar o papai no trabalho? Ela fala, vamos buscar o papai. Aí a gente vem buscar o papai. Mas ela não aguenta, ela dorme no meio do caminho. Ela dorme, mas na hora que ela chega aqui, é uma farra, porque ela se diz a doutora, que ela vai deixar as pessoas lindas. Você sabia disso, Léo? A dona Antonella faz isso. E trabalhar com a mamãe. Eu vou gravar essa para vocês. Antonella, o que você vai ser quando crescer? Doutora. E você vai trabalhar onde? Tia Bibi, tia Ari, com a mamãe. Pra quê? Eu que ensinei, lógico, né? Deixar as pessoas lindas. É um barato. E aí ela senta na maca, as meninas fingem que estão fazendo procedimento nela. E ela se acha, viu? Você imagina daqui a um tempo. Tu tá falando só da Antonella. Tem que falar da clínica também. Então vamos falar do meu filho mais velho. Certo? Meu filho mais velho. Sabe o que nós poderíamos falar? Quando nasceu esse filho? Desculpa. Quando nasceu esse filho? Bebe água. Eu lembro de quando nasceu, sim. Eu acho que você deveria falar que ele nasceu naquele curso que você fez. Verdade. Vamos lá. Porque foi lá que você colocou no papel e depois você tirou do papel. Em 2019, eu estava numa fase minha de mental bem complicada. A gente tem nossa fase mental, né? Fase física era maravilhosa. Vou deixar aqui. Mas a minha fase mental tava assim, horrível. Eu não sabia se as coisas iam seguir como estavam ou se seria aquilo para sempre. Né? Eu sempre falo que eu nunca fui conformada com nada nessa vida. Então, toda vez que eu conquisto algo, pode ser de sagitariano isso? Dizem que é. Sagitariano é inconformado demais. Toda hora quer estar em movimento. E eu sou uma dessas. Eu quero estar em movimento o tempo todo. Então, se eu conquisto algo, eu vou lá e faço meu próximo plano, quero conquistar outro e eu vou só aumentando o nível da situação. Eu não gosto de coisas muito fáceis. Eu gosto de ter uns desafios, até para poder ali ver que eu sou capaz. Eu sempre fui assim. Então, em 2019, eu precisava tomar uma decisão importantíssima na minha vida, que nenhum dos lugares que eu estava naquele momento me proporcionava aquilo. Então, busquei ajuda profissional. E quando você quer buscar ajuda profissional, você tem que investir, né? Isso é dinheiro. Mas também a minha vida financeira naquele momento não era das melhores.
Eu atendia em várias clínicas naquela época e não rendia, não sobrava nada. Primeiro que eu nunca tive saúde financeira, né? Não tinha naquela época, vocês que são da área da saúde, vocês que são profissionais liberais, hoje a gente fala muito mais sobre isso. A gente não tinha nenhuma, então não guarda nada. Às vezes, o que ganhou no final do mês, gastou-se 3 vezes mais do que ganhou e a conta não fecha, então... Bola de neve. Bola de neve. E eu tava totalmente perdida em tudo, em todos os sentidos da minha vida. Foi, inclusive, quando eu te conheci, né? Eu te conheci depois. Um pouco depois. Um pouco depois. Então, eu fiz o método CIS. Foi indicação de um amigo meu também que estava passando por um processo. Ele queria passar numa prova, num concurso público. E ele falava que tinha tudo, mas ele precisava passar nisso também para provar para ele mesmo que ele era capaz. Uhum. Então, o método CIS, que foi o nome do curso que eu fiz em 2019, que foi o número 200 ainda, já tem muitos cursos já na frente, que é do Paulo Vieira, foi o divisor de águas da minha vida, foi quando eu dei o pontapé inicial, foi quando eu olhei para dentro de mim e falei, cara, eu sou capaz. Mas eu precisei reconhecer isso, que eu precisava de ajuda profissional, pegar aquilo ali, que a única coisa que eu tinha, não, gente, que você vê, eu não tinha dinheiro nenhum. Esse dinheiro do Método CIS, ele aconteceu naquela semana, porque eu falava assim, tá bom, eu vou participar de um negócio, na época custava uns 3 mil reais, hoje custa muito mais, porque eu queria ir na cadeira prêmio. Quando eu falar que eu quero algo, eu não quero algo só pelo pedacinho, não, eu quero o negócio inteiro. Sim. Então eu falei, eu vou participar disso, mas eu vou participar lá no prêmio, que eu quero sentar junto com as pessoas, nos famosos mesmo que estão lá. E na época eu lembro que quem estava do meu lado tinha a Mariana Gonzalez, tinha o que era o marido dela, o Jonas, tinha a Gabriela Pugliese na época, tudo fazendo parte do mesmo grupo. Tanto é que dessa época, evoluiu-se muito a mentalidade da galera que estava ali. E eu fui acompanhando a turma, né? Então foram 4 dias de imersão. A gente se conhece, se reconecta, a gente começa a dar valor a cada pedacinho da gente. Então, quem puder, eu indico, eu tô fazendo propaganda do CIS, olha. Quem puder, eu indico. Qualquer curso ou qualquer igreja, qualquer coisa que possa te ajudar no teu emocional. Porque isso foi um curso de inteligência emocional, que é o CIS, é um curso de inteligência emocional. E fez mudar a minha cabeça, a minha chave, a forma como eu enxergava. Eu lembro, tinha um detalhe muito legal, que no Prêmios ele entregava um livrinho preto que tinha assim, era um caderno de história. Tu lembra do que tem escrito? Caderno de história, uma coisa assim. Eu sempre devo. Não era dos sonhos? Sonhos. Ou metas? Não, era caderno de histórias. Na capa, um livrinho preto pequenininho. E você tinha que ir escrevendo tudo nesse caderno que você imaginasse para a sua vida, o que você esperava. E veio tanta coisa na minha cabeça que não tinha passado antes. Inclusive, como que vocês, mulheres que estão orando, jejuando, pelejando por um marido, por um companheiro, pra desencalhar. Não foi para desencalhar, meu amor, né? Que encalhada eu nunca estive, mas enfim. Então, mas bem que colocou porém, lá, escreveu lá o Gabrielzinho lógico, completo. Porque assim, encalhada depende do que é encalhada. Eu não era encalhada, eu só não estava afim de nada, não queria ninguém, porque eu estava no meu momento empresária, né? Então eu estava focada muito no meu momento empresária, e eu queria ter uma clínica, mas como uma pessoa tem uma clínica se ela não tem um tostão furado? Né? E eu precisava apenas de um incentivo, que foi isso que era conectar comigo, saber da capacidade que eu tinha de desenvolver tudo isso e de conquistar tudo que eu tenho hoje. Nesse caderno, eu lembro que o Paulo Vieira, você tinha acesso muito mais fácil naquela época a ele. Eu escrevia e eu dizia que eu queria muito. Eu quero construir uma família e eu quero que meu marido seja assim, parceiro, ele falava assim, eu quero que você escreva exatamente como você quer o cabelo dele, os olhos, a altura, o cheiro. Se você quiser, até pode escrever o perfume que você gostaria que ele usasse. Como que você quer seus filhos.
O negócio é surreal. Eu falava que eu queria um marido com uma barba bonita, que ele se cuidasse muito. Corta pra mim agora, ó lá. Um marido... os olhos azuis veio assim né? Veio de plus. Foi de plus mesmo. A altura, acertou em cheio tudo que eu escrevi, tá? Até um pouquinho a mais. Ele tem sorte que hoje eu tô amável, ele foi até um pouquinho a mais. Deus, a prece que leu, hoje ela tá de bom humor. Leu tudo que eu escrevi. Isso é verdade. Eu colocava... Tu tinha que achar esse caderno, que esse até caderno hoje tá eu não lá vi. em casa. Não, tu já viu ele sim. Não vi. Nunca li isso aí. Ele deve estar numa dessas caixas nossa. Mas tinha escrito tudo o que eu faria. Eu fiz uma programação mental para eu poder seguir sem falha todos os dias. Inclusive, eu deveria estar seguindo isso de novo, porque eu tenho tantos planos novos. Eu deveria estar seguindo isso novamente. E lá também estava a clínica. Lá estava a clínica. Na parte profissional, tinha assim. Eu vou trazer esse livro para vocês verem. Na parte profissional tinha escrito assim. Isso era janeiro. Até agosto, montar a minha clínica. Você colocou que você queria trabalhar com seu marido? Ou não, isso não? Não, eu coloquei no outro caderno. Foi de outro curso que você já tinha aparecido na história. Tá. Você já fazia parte da minha história. E quando eu insistia para você trabalhar comigo. Não insistia. Como que eu fazia? Eu ficava só dando, cutucada. Porque eu acho que vocês, quando vocês querem alguém do lado de vocês, tipo marido, ou irmão, ou um sócio que vocês acham que vai vingar, vocês não têm que ficar falando. Vocês têm que ir dando exemplos com as atitudes, né? Fazendo uns movimentos ali sutis para a pessoa ir entendendo, é isso mesmo, eu acho que se eu for junto, será legal. Que foi o que aconteceu, né? Então, em janeiro de 2019, eu não tinha absolutamente nada, nem onde cair morta durinha no chão. E em fevereiro, no mês seguinte do curso... Encurta a história, hein? Eu tô encurtando. Tá. Em fevereiro, um dia seguinte do meu curso, eu já tinha um projeto já montadinho por uma arquiteta. Uma arquiteta que não era arquiteta, mas enfim. E em agosto de 2019, eu já tinha a minha clínica montadinha. Eu comecei a atender. Não teve como eu largar tudo que eu fazia, porque eu atendia em muitos lugares e com esse dinheiro eu pagava a obra, a reforma. Eu lembro que era literalmente isso. Era trabalhar na segunda para pagar o domingo. Trabalhar na terça para pagar a segunda. Trabalhar na quarta para pagar a terça. Eu trabalhava de domingo a domingo nesse período e eu não podia ter um dia de falha. Então, eu não tinha permissão para ficar doente. Eu não me permitia, né? Eu não me permitia ficar doente. Eu não me permitia ter preguiça ou fazer corpo mole. Até hoje eu sou assim, né? Mesmo eu com aquele barrigão. Só é preguiçosa para treinar. Eu sou mesmo. De resto, não é. Porque tem duas coisas nesse mundo que eu gosto tanto, que é comer e ser magra. São duas coisas que não combinam muito, né? Então a gente tem que... Mas eu tô mudando bastante. Tanto é que meu novo livro, todo ano eu faço metas novas. Todo ano eu escrevo todos os meus objetivos. Tanto é que ser mãe, quando eu comecei a colocar isso na minha cabeça, que eu queria ser mãe, e eu queria ser mãe um atrás do outro, né? Tanto é que a gente não divulgou, mas a gente ganhou a Antonella. Com 9 meses da Antonella eu engravidei, aí a gente acabou perdendo, e eu não desisti, fiquei um pouco bitolada, mas não desisti, continuei no meu plano, né? Essa parte é legal. Continuamos no nosso plano de ter nosso próximo filho, e veio o nosso Pedro. Não é isso, amor? Graças a Deus, nosso Pepinho. Tá, vamos lá, vamos voltar para a parte da clínica e de sócio. Você explica pro pessoal como que você já explicou um pouquinho como você fez para me convencer, mas conta um pouquinho do começo, como foi difícil, os desafios, o que a pessoa tem que estar preparada para enfrentar, porque não é fácil e a gente tem que passar por uma fase muito difícil para depois dar certo. Quando o Gabriel
Vocês já sabem que ele não é da área da saúde, né? Da área da estética, da beleza. Agora, assim, não é injetor. Mas hoje ele daqui a pouco, se bobear. Hoje ele pertence a esse mundo. Lá eu dou uma agulhada em alguém, hein? Ele pertence a esse mundo e ele caiu nesse mundo, assim. Tanto é que vocês acham... Eu e o Gabriel, a gente tinha muito arranca-rabo mesmo. Quando a gente falava... Quando eu queria obrigar ele a entender o que eu estava falando. Lembra disso? Obrigar a que ele soubesse sobre procedimentos. Só que aí eu parava, ele não sabe. Então a gente brigava muito sobre isso. Porque ele fazia a precificação e eu falava, não, mas não é assim, não. Mas ele pensava com uma cabeça de empreendedor, de empresário. E eu não. Eu só queria fazer o negócio, fazer pela pessoa, pelo próximo, pelo paciente. Porque eu sou assim, eu acho que isso que me levou a estar onde eu estou também. Lógico que nem tudo na vida é só caridade, né? Mas eu fiz muita parceria e não é com influenciador, não. É dar os meus tratamentos para as pessoas me divulgarem de boca a boca, né? Para eu ser conhecida na minha região e dar certo. Esse faz parte do nosso crescimento. Então, você vai dar muito para depois receber. Então, você se doa muito, uma hora vem o retorno. É muito difícil, principalmente quando você está crescendo. Dói pra caramba crescer. Mas são escolhas. Né? Eu escolhi crescer, eu escolhi expandir, eu escolhi ter mais pessoas próximas de mim, porque é outra coisa que crescer sozinho você não existe, né? Não existe crescer sozinho. Quando você entrou, tem um limite, mas como eu sou uma pessoa que vocês já sabem, né? Sem limite. Mas quantas vezes a gente também não sentava em momentos difíceis, né? A gente sentava e falava assim, vamos desistir de tudo e vamos ficar só nós dois mesmo? Várias vezes. E a gente vai ganhar mais. Várias vezes. A gente fica com isso aqui mesmo e tá bom. Não quero mais nada, não. Não quero mais uma clínica grande. Quanto tempo durava? Não quero mais... Durava 10 minutos. Era mais ou menos isso. Um olhava pra cara do outro e falava assim, não, porque... Não, eu quero uma clínica assim, aí mudava tudo, gente. E sabe o que fazia com que a gente mudasse? Os ambientes que a gente frequentava, né? Quantas vezes a gente falou, não, dessa vez eu não quero mais não, agora é sério, vai ficar só nós dois, a gente pega mais uma pessoa que vai ajudar nós ali a desenvolver as coisas e acabou. Aí, a gente se desenvolvendo nesses cursos fora, que também é um investimento, a gente voltava, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Faz parte. Quer crescer, quer sair da sua bolha, quer romper, quer se tornar referência, quer ser algo maior, quer brilhar, quer se desenvolver, quer se conhecer, porque muita gente nem se conhece e acha que não é capaz e precisa só de uma ajuda profissional, que é o que a gente desenvolve muito hoje no Academy. Olha quantas alunas a gente tem que acha que jamais fosse capaz de fazer as coisas exatamente como a gente ensina, sendo elas, porque a gente não ensina a ser como nós, a gente, né? Sim. Nós ensinamos as pessoas a se desenvolverem como elas são. Através da essência delas, elas vão trazer toda essa riqueza para o trabalho dela, para a empresa delas, e fazer esse fortalecimento do nome delas, da marca delas, do CPF, do CNPJ. Então, isso é o que a gente mais trabalha no Academy, né? Então, assim... É encurtar o caminho. E um caminho que a gente... Já pensou nisso? Tanto que a gente já investiu para encurtar o nosso caminho, e hoje a gente ensina... A gente tem tudo em uma coisa só, em um programa só. Sim. Para ajudar. Se eu tivesse alguém para encurtar o meu caminho em 2017, 2015, ali que eu já estava com uns 5 anos de formada. Hoje já estava aposentada. Nossa! É muito bom. Tanto é que eu e o Gabriel, todo dia que eu acordo, eu venho orando, né? Dentro do carro já. Que eu tenho uma pessoa assim, estressadinha em casa, que é o meu marido Gabriel, que nós estamos trabalhando isso também. E eu já venho um filme na minha cabeça de tudo que a gente já viveu, tudo. Gente, é todo dia. Vem um filme na minha cabeça. E uma das coisas que eu penso, a qualquer momento a gente vai romper
pra mais. Eu te falo isso sempre, né? Todos os dias. Como é que você Tá, fala? Por um tris? nossa, a gente tá por um triz de romper. Estamos por um triz de romper. E vai acontecer, porque Deus tá me incomodando, ele tá falando todos os dias. E quando ele fala comigo, tanto é que o Gabriel, toda vez que tem algo muito grande que vai acontecer, eu falo assim, fica calmo. Deus já falou comigo. E ele fala. E ele fala não de agora, é desde muito antes. Essa minha conexão com a minha fé, com a minha espiritualidade, com o Espírito Santo mesmo, né? É muito forte. E é inabalável. E quando fala comigo, pode esquecer. Não tem inveja, inimigo, obstáculo, pedra no caminho, secura, falta de água, doença que impeça. Não é? É verdade. Eu sou prova viva de que é verdade. E quando que você acha que a gente... Quanto tempo demorou, na sua opinião, para a fase inicial, que foi bem complicada, da gente trabalhando junto? Quanto tempo você acha que demorou para virar a chave e a gente desenvolver o nosso lado sócios? Quanto tempo eu acho que demorou? Um ano? Demorou? Tô te perguntando. Eu não me lembro. Quanto você acha que demorou? Quando que foi a virada de chave nossa? Dos dois, eu acho que foi depois que você passou um ano comigo, vendo como que era o movimento. Você falou, essa mulher não vai sair disso. Se ela continuar desse jeito aí, vai dar ruim. Não foi isso? O que passou pela tua cabeça? Nossa. Você sabe o que eu lembrei outro dia? Que... Eu acho que eu nunca contei isso. Eu tinha um carro que eu vendi pra gente comprar 2 cadeiras odontológicas. Não, eu lembro de uma coisa. Na verdade, foi assim. Olha como Deus é doido. Deus é doido. A gente começou a construir a clínica, a segunda, porque tudo foi se transformando muito rápido, né? Quando eu comecei a clínica com 30 metros quadrados, eu já conheci o Gabriel, nós já estávamos juntos, só que o Gabriel não estava comigo. Não, você me levou pra obra. Eu te levei pra obra, inclusive, pra você ver a obra. Foi. Até aí tudo bem, você tinha o seu emprego, se você seguia a sua vida. 2 meses depois você inaugurou. Sim. Só que 6 meses depois, a clínica ficou minúscula, ficou pequena, não cabia mais a demanda dos atendimentos e eu não tinha funcionário, eu não tinha nada, né? Eu nem sabia sobre administração, porque eu trabalhava pros outros e nunca me importei mesmo com isso. Eu fazia o meu lá, mal eu conferi o que eu fazia, gente. Quantas clínicas eu trabalhei e não recebia o que tinha que receber? Porque eu não fazia a minha planilha. 6 meses a gente quebrou uma parede, ficou disponível a sala do lado. Foi na quarentena. Eu quebrei a parede com a cara e a coragem do mundo. Eu não, né? Botamos uma lona preta e ia falando para meus pacientes, vocês estão comigo? E era assim mesmo, gente. Eu tinha paciente, quando eu atendia sozinha, quando não tinha funcionário nenhum, quando eu tirava um da sala e ia na recepção, elas estavam lavando a louça para mim, limpando tudo. E esses pacientes estão comigo até hoje. E você acha que eu não faço tudo por elas? Você tem paciente, vou mais atrás. Você tem paciente da época que você eu vendia biquíni, roupas. Lá. Eu tenho pacientes da época que eu trabalhava na 25 e no Bom Retiro, que eu comprava as coisas e vendia na faculdade e vendia para elas. Ia até na casa delas, elas iam me apresentando outras pessoas. E eram tudo coisa do momento. Eu acho o máximo, eu faço tudo por elas, tudo. Pra mim é o máximo ver elas mais jovens do que naquela época lá, 20 anos atrás. Aí a gente já tava morando junto. E como a gente tava morando junto, eu tava de home office. Uhum. A gente tinha 2 carros e não precisava, né? Tinha o meu e o teu. Aí eu peguei e vendi o meu. A gente gastou o dinheiro do carro em cadeira odontológica e na reforma. Uhum. Finalizamos a obra. E nessa época eu ainda dividia... Te ajudava com algumas coisinhas. Sim, mas ainda ficava trabalhando. Fazia umas artes lá, né? Pra poder... Nossa, olha só, né? É verdade. Caraca. Eu fazia umas artezinhas pro Instagram teu. Que era a doutora Fernanda Era Ângelo. outro logo. E você ainda usava o Feglobes. Nossa, olha a evolução. Olha como a gente evoluiu. Isso é pra você que tem pressa. Ai, meu Deus, as coisas têm que acontecer logo. Olha... Isso foi 2020. 5 anos já. 5 anos. E olha o tanto que nós evoluímos. Aí, em 21,
21. 20 inteiro você ficou no processo de convencimento. Em 21 eu tomei a decisão. Sim. E aí você veio pra junto, só que não tinha nem espaço pra você. Não, calma. O primeiro momento, eu ainda fiquei meio um pé atrás. Tanto é que eu inventei de criar a ZIF. Olha lá. Inventei! Inventei de criar a Ele ZIF. queria ter uma coisa que não fosse aqui, mas não teve jeito. Eu queria empreender já com alguma coisa. Mas eu relutava de acreditar que seria com a Fernanda. Porque... Assume, pode assumir. Não é, mas é porque o projeto era teu. Então eu não achava certo eu me meter. Entendeu? O sonho era teu, você que conquistou. Então eu não imaginava que fosse ser meu. Eu acho que eu tinha que estar junto pra te apoiar. Só que hoje o meu sonho é... O meu sonho. E o teu sonho é o... É o teu e é o nosso. E aí eu criei a ZIF. E depois de um tempo, você continuou insistindo. Do meu jeitinho. Você tá fazendo bobagem. Aí desisti da ZIF. Foi uma fase legal que eu também tirei alguns aprendizados. E aí foi quando a gente começou de vez a trabalhar junto. Eu acho que a virada de chave pra mim foi no evento do Ricardo. Foi, né? Gente, tá vendo que a importância da gente investir em conhecimento e é meter a mão no bolso mesmo. Você sentadinho na sua casa ou somente no YouTube, o que você vai aprender é muito limitado, né? Então você ficar fazendo... Eu sou a favor dos cursos online, lógico, logo porque a gente também tá lançando o nosso, logo mais. Mas é muito limitado. E você... É tão vasto tudo que nós temos para aprender, que você ficar também... eu fiz um curso, não mudou nada na minha vida. Um curso você não faz nada. Né? Você não faz nada. Você precisa de mais armas. Porque o mundo tá aí. E todo dia tem coisas novas. Todo dia tem alguém lançando coisas. Tem uma forma diferente de postar. Uma forma diferente de se posicionar. E vai mudando. E ali eu acho que o que mais pegou pra mim foi o ambiente, as palestras, tudo que aquelas pessoas fizeram com a odontologia. Ali eu comecei a entender mais como funcionava o meio, como era o negócio. Brilhou teu olho. Vi que dava dinheiro. Né? Só que só dinheiro. Eu não ia dar, não. Apenas comigo não ia dar, não. Precisava de você mesmo. E acho que ali foi a virada de chave pra mim. Só que aí é aquele processo. O primeiro ano, eu acho que até a gente inaugurar a ROF foi o período mais difícil pra mim. Por quê? Porque eu não sabia muita coisa, aí a gente discutia muito. Eu tentava fazer umas coisas do meu jeito que eu achava que tava certo. É verdade, tem essa parte. Nem sempre tava certo. Sim, que era a mesma coisa que eu obrigava você a entender sobre e você não tinha obrigação de entender mesmo. É isso. E a gente foi se alinhando. A gente sofreu muito com a equipe. Nossa, isso daí... Nossa, cada uma que a gente já passou. Eu acho que cada coisa. Não é só nossa essa dor, né? De muitos empresários. Que é estruturar a sua empresa. E para estruturar a sua empresa, você precisa de pessoas. Mas depois que rompe essa barreira também, fica mais fácil. Tanto é que agora a gente está numa fase legal, muito boa, né? E aí, quando a gente inaugura a clínica de cima, aí eu acho que aí o jogo mudou. O jogo mudou. Não é não? E hoje a gente tem o quê no ecossistema? O que a gente já pode falar que a gente desenvolveu ao longo desse período todo? A gente inaugura a clínica de cima em 23. 2 anos atrás, gente. Faz pouco tempo. Uhum. Vai fazer 2 anos agora em 2025. De lá pra cá, a gente deixou uma clínica para odonto, a clínica de estética. A gente aumentou os investimentos lá com equipe, com tecnologia. Daí a gente começou a criar os nossos cursos. Investimos mais em conhecimento, tanto é que nós estamos em vários grupos, né, de empresários para fortalecer ainda mais, para ter nosso network, para ser visto, porque é assim que funciona. Então... E o meu xodó
Que é onde a gente tá. Que é o estúdio. E que ele ama de paixão. Não, ele ama tudo, tá? Mas quando foi que você se ligou que nós precisávamos de um espaço como esse? Ó, a gente inaugurou a clínica em 23, de cima. No final de 23, eu já sabia que a gente ia produzir muito conteúdo. Então eu fui procurar um estúdio para fazer os nossos conteúdos. Encontrei um estúdio no prédio, o estúdio do Léo. Só que o estúdio estava terminando de montar. Aí ele falou assim, olha, quando virar o ano, o estúdio vai estar pronto e a gente grava os podcasts, cursos online que vocês querem gravar e tal. Virou o ano, eu mandei mensagem para ele, e aí, bora gravar? Aí ele falou assim, cara, o estúdio não existe mais. De um mês pro outro o negócio acabou. E não tinha mais o estúdio no prédio. E aí eu fiquei pensando, pô, a gente vai precisar fazer tanta coisa. E se isso foi um sinal para eu criar o meu? Né? Criar o nosso. E aí eu mandei... Só que eu não queria me meter nisso sozinho, porque você sabe, operacionalmente a gente não entende. Então, aí eu falei com o Léo, e ele topou, viu junto no processo. E aí o projeto nasceu. Porque ele dá todo o suporte operacional, né? Que ele entende muito, anos de For Life, de produtora. E aí a gente desenvolveu o estúdio para nós, que a gente também... Usufrui. A gente usufrui muito, também deixa os outros usufruindo desse espaço incrível, né? E você viu que, mais uma vez, nós precisamos de pessoas, né, próximas de nós, pessoas, sim, de espírito elevado, pessoas que sonham o mesmo sonho também. Não é querer o que você quer, mas é ter o mesmo sonho, o sonho de crescer, o sonho de expandir, o sonho de romper, de estar bem, sonho pessoal de trazer o melhor para sua família, e a gente vai conectando pessoas e é incrível como a gente conecta. Você pode ter certeza que quando você tem um propósito grande e um coração bom, você vai atraindo pessoas com o mesmo propósito. Isso acontece muito com a gente. Tu já percebeu isso? Já. E eu acho que é legal porque com as mentorias a gente aumentou isso ainda mais. A gente recebe feedback todo dia. Gente, todo dia a gente recebe algum feedback de algum dos grupos, de alguma aluna falando alguma coisa positiva, né? Gente, ontem a gente recebeu um print da Letícia, uma das alunas, era 10h30 da noite, ela no Instagram, fechando um agendamento, e ela escreveu assim, olha eu, 22h30, agendando uma paciente com as técnicas que vocês ensinaram para mim. E isso foi encurtar o caminho. Como eu falei, se eu soubesse disso lá, mas tudo no seu tempo. Tudo tem que ter o seu tempo, tem um processo, a gente vai aprendendo. Tanto é que nós continuamos investindo. Já falei isso algumas vezes, a gente continua investindo. A gente tem uma parte de investimentos para a gente poder também estar o tempo todo nesse movimento atualizado. E as nossas alunas são beneficiadas em tudo, porque tudo que a gente aprende a gente traz também para cá, né? Inclusive, nós sermos a cara da Academy, lógico, tem uma equipe, tem muita gente por trás. Nós sermos a cara da Academy, fazer com que essas meninas se inspirem na nossa história, estejam próximas da gente, a gente não esconde a gente não esconde nada, absolutamente nada, de todo o processo que a gente vive, do que a gente passa. E a gente passa tudo para elas de uma forma... Não é porque eu estou falando da gente, mas é tão com clareza, com tanta felicidade, que quando a gente recebe uma mensagem dessas, a gente vê que a gente está no caminho certo, né? E é isso que nós queremos de todas que são nossas alunas e daquelas também que têm desejo de ser nossas alunas. Não queremos ninguém preguiçoso. Ninguém que faça corpo mole. Que dê desculpa. Não queremos pessoas limitadas, pessoas conformadas. Mas eu não quero postar desta forma porque eu acho que não combina comigo. Tudo bem, tudo tem o seu limite, beleza. Mas se você quer e acredita que você possa evoluir, por que não? Senão nem faria o curso, né? É igual a gente vai muito porque a gente acredita. A gente prega exatamente tudo que a gente aprende? Não, mas tem muita coisa legal.
Olha quanto nós transformamos também através dos cursos que a gente investe. Né? Todos que a gente investiu, olha o tanto que nós evoluímos. Então é a mesma coisa, não queremos preguiçosos. E nem gente que dá desculpa demais. Então, a Academy não é para você que é de mimimi, de desculpa, preguiçoso, que faz corpo mole. A Academy é para você que quer romper, que quer crescer na vida profissional e também na vida pessoal, que quer trazer seu marido junto, que tem dificuldade de ter um parceiro ou que quer seguir sozinho mesmo. É para você que quer brilhar, que quer ser referência, que sonha em ter seu próprio negócio, mas um seu negócio saudável. Então a Academy foi o. É isso. E você imaginava isso? Nunca. Isso aí você não imaginava? Não. Você imaginava ter uma clínica? Imaginava ter uma clínica, trabalhar, estar sentada lá no mocho, estar no operacional o tempo todo, mas chegar onde estou, não. Mas eu juntei com você. Agora eu imagino coisas que tu nem... Sei lá, se eu for falar, tu vai falar e endoidou mesmo de vez. dá uma palhinha o que tá passando na cabeça aí, só pra eu entender. Você já sabe da nossa... Ah, isso daí é nosso, né? A tua clínica de Itu, né, Gabriel? Estamos montando uma clínica em Itu, no interior de São Paulo, num local onde nós não conhecemos absolutamente ninguém. Vai ter a série. Né? Vamos ter uma série onde todos os nossos alunos irão acompanhar. Todos os nossos alunos não, todo mundo vai estar, né, no YouTube. É que eles vão receber de primeira mão. Ah, sim. Né? Como que é construir... Eita, foi mal. Deixa Como que é construir uma empresa do zero numa cidade onde você não conhece ninguém, numa cidade onde você vai começar o seu network e você vai ter que fazer acontecer para fazer os seus pontos de contato, que é exatamente o que eu fiz aqui também. Foi o que eu fiz em São Paulo, porque nem daqui eu sou. E olha o tanto de gente que já me conhece aqui nessa... Não só na Zona Norte, mas em São Paulo. Tá. Né? E onde você se vê daqui a alguns anos? Quanto depende? Quantos anos? Vou te falar daqui 5 anos. 5 anos eu espero estar na minha melhor forma física, com os meus filhos se desenvolvendo, numa boa escola, que é onde eles já estão. Eu não tenho problema nenhum de falar. Podendo ter autonomia para viajar e minha clínica está sendo tocada de boa pela minha equipe, pelo meu elenco. A gente tem uma saúde financeira estabilizada, né? Com todas as pessoas que estão com a gente também, que elas estejam bem também, na parte saúde, finanças, se desenvolvendo, quero novos projetos, quero novos desafios. Quem sabe não montar uma clínica em outro lugar. Eita, pode acontecer também. Uma terceira? Uma terceira pode acontecer. Pode ser no Pará. Não sei. Eu tô aberta... Essa ideia tu tem faz um tempo já. Eu tenho. Não é nem ter a clínica lá, mas ter algum projeto para que eu possa trabalhar também com social? Os profissionais. Também. Um social, os profissionais de lá tem muita dificuldade, né? Sair de lá para vir para cá para fazer curso. É naquela região inteira, né? Não só na minha cidade, mas as cidades vizinhas também. Então, palestrar nessa região, gratuitamente mesmo, chamar a turma para junto, falar da minha história, falar nas escolas, eu vim de escola pública, né? Falar nessas escolas sobre como foi a minha história, como foi eu sair de lá e vir para uma cidade tão grande, me desenvolver e ser hoje, estar onde estou, para fazer com que eles acreditem mesmo nele, né? É muito bom. É muito bom. A gente falou muito de gestão, também da história. Falar um pouquinho de técnica agora, falar um pouquinho de harmonização facial. Nós estamos com o nosso método NBM e eu queria saber como nasceu o método NBM. O método NBM ele é simples, desde que o profissional saiba identificar os pontos corretos na hora da aplicação. Eu falo que o ácido hialurônico, que é o que é mais usado hoje, ele é a toxina botulínica, né? Mas eu tô falando do NBM, então a gente fala de ácido hialurônico, que é um preenchedor. É um preenchedor reversível. Dificilmente você vai ter algum tipo de incompatibilidade com o organismo do paciente, mas o NBM ele é simples. Ele veio para
trazer autonomia para o profissional que tem medo ou que tem alguma barreira que impeça ele de aumentar o ticket, né? O ticket da sua clínica. E parar de ser um vendedor de seringa. Qual o maior problema da galera? E eu não vou falar de galera recém-formada, não. De uma galera que já está no mercado há um tempo na área da estética, né? Achar que... Não acreditar nele, achar que ele está lá para vender a seringa. Então, assim, o paciente veio aqui fazer a boca. Ele vai lá e fala, tá bom, eu vou fazer sua boca. E não olha para o paciente como um todo, né? Às vezes nem é a boca que o paciente realmente quer. Às vezes ele acha que quer a boca. Que é o que está faltando ali para harmonizar, seria a boca. E o NBM, nessa simplicidade dele, nessa sutileza de deixar os detalhes, a beleza muito mais vista, muito mais leve, com pouco produto, com segurança, traz isso para o profissional, para a empresa dele, para a clínica dele, de aumentar o ticket médio, de faturar muito mais e de parar de ser um vendedor de seringa. Porque quem vende seringa é o representante lá, é a marca, né? Eu sempre falo isso com as meninas. Então, saber planejar. A partir do momento que você sabe planejar, você começa a ver o paciente por inteiro. E aí você consegue acessar a expectativa dele com mais facilidade, que é um outro problema muito grande. Porque quando o paciente vem falando, eu quero fazer olheira. Tá bom, vou fazer sua olheira. Olha a diferença. Vou fazer sua olheira. Você nem viu, você nem tocou, você nem sabe se realmente ele precisa de preenchimento de olheira. E isso acontece muito. Tanto é que no início da harmonização, até hoje acontece. E independente da classe, tá? É com médico, é com biomédico, é com dentista, é com farmacêutico. Se não estudar, você não vai alcançar um resultado amigável com o seu paciente. Não é porque fulano fez faculdade tal ou outra, porque estética não se ensina na graduação. Isso você busca. Então, independente da faculdade, da graduação que você fez, você não aprendeu sobre técnicas, você não aprendeu sobre os materiais, você não aprendeu sobre intercorrências. Isso você tem que buscar fora depois. Então, a jornada de estudos, a jornada acadêmica, ela persiste até o final da vida. Enquanto você estiver atuando, você precisa sim se atualizar. E você não tem que confiar apenas na graduação ou confiar apenas no seu título, porque título não define quem você é, né? Ele só garante ali que você vai trabalhar dentro da lei, né? Então, isso serve para todo mundo que injeta. Então, acreditem nisso, que vocês tenham que investir. Não faça apenas um curso, porque isso não vai definir nada, absolutamente nada. Não acreditem também que apenas só o NBM, né, ele vai abrir portas para você. Ele vai trazer clareza, ele vai fazer com que você fature mais para você fazer o próximo curso. E pode ser nosso também, porque nós temos vários, não é isso? O que você gosta do NBM quando as alunas falam do pós, quando quando elas voltam para a clínica? Porque tu quer que suas alunas faturem mais. Eu acho que ajuda muito, porque, como você disse, às vezes a gente não tá num momento bom pessoal e a gente se sabota, ou então a gente fica fazendo uns questionamentos, será que isso tá certo? Será que eu tô indo pro caminho correto? Ou olha muito pro vizinho. Olha muito pro vizinho. E aí, quando a gente recebe esses feedbacks, a gente vê que a gente tá no caminho certo. Então é muito bom. E o NBM, assim como todos os outros cursos, eles foram desenvolvidos justamente para encurtar esses caminhos, ajudar as pessoas a aumentarem, transformarem suas vidas. E tanto é que quando a gente faz as reuniões aqui, eu falo para elas que a gente não vende mentoria, a gente firma um compromisso com elas. Sim. Né? Que a gente só aumenta o valor de mentoria nossa a partir do momento que a pessoa está ganhando mais também. Justamente para respeitar todas essas etapas. Por isso que tem esse diferencial no que nós acreditamos, né? É isso que nós queremos das nossas alunas. Nós vamos estar juntas. Eu quero que você ganhe, para eu também poder ganhar. Logo, porque conhecimento nenhum conhecimento é gratuito, né? Então, assim, é pegar tudo que aprende e não fazer corpo mole. É pegar tudo que aprende e estar junto. É chamar nós para junto, porque nós gostamos dos desafios que vocês
Tem também, tanto é que a gente passa todos os dias desafio para elas, né? E nós estamos aí com muitas alunas. Neste caminho, a gente vai encontrar dificuldades. Vocês também vão encontrar dificuldades. Até nisso, a gente está ajudando vocês para animar, para ver vocês para cima. O negócio é não desistir. Persistir que acontece. E acreditar que vocês podem muito mais do que vocês estão fazendo. Agora, vamos contar em primeira mão? Ah, Na verdade, nem sei se vai ser em primeira mão, porque esse vídeo vai mais pra frente. Mas daqui a alguns dias, nós vamos viajar. outro investimento, tá? Nós vamos viajar pra onde, Fernanda? E eu vou te perguntar uma coisa. Essa viagem é passeio ou não é? Não. Essa viagem não é passeio, porque se fosse, os nossos filhos iriam junto com a gente, né? Só de ficar uma semana longe dos meus pequenos é porque é por um maior, e tá envolvido meus filhos também. Porque tudo que eu faço hoje, tudo que nós fazemos hoje é pensando no futuro deles, né? É pensando no nosso futuro de estar muito mais presente na vida deles. Então nós vamos para uma missão Disney com os nossos sócios, os nossos amigos, no mês que vem, em maio. Estaremos juntos lá, a gente vai ter uma experiência na Disney, nos bastidores e também nos bastidores da Apple. Olha isso! Como que pode? Imagino que a gente não vai trazer Então, dessa experiência. Os nossos alunos, preparem-se. E os pacientes também. E os pacientes também. Porque tudo isso, vem... Vocês ganham juntos, né? Isso aí. Vai ser demais essa viagem. E eu falei ontem, hoje a gente está indo como aluno para um evento desse, mas um dia esse evento vai ser nosso também. Vai ser o Missão Disney, Missão Hoff Disney. Eu não invento, vou inventar um nome depois, eu vejo um nome legal. O ChatGPT vai te ajudar. Vai, mas eu tenho certeza. Mas mês que vem, são 10, uma semaninha na verdade. Pode ter certeza. A gente vai ter um dia off para curtir? Teremos, mas os outros dias será lá, para sugar o máximo, que a gente não vai para brincadeira. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente vai de cabeça. Adivinha o que ela vai fazer no dia off? Se são compras ou montanha-russa. Aí eu vou deixar vocês contarem aqui nos comentários qual que será o dia off da Fernanda. Eu faço meio-meio, enfim. Metade um dia, metade uma coisa, metade outra. Fernandinha, estamos indo para nossa reta final. E todo final de episódio eu faço um bate-bola com o convidado. Como você é minha convidada hoje, eu vou te fazer algumas perguntas, você tem que fazer, pode ser umas respostas mais rápidas e dinâmicas. Tá bom. Mais papum. Um hobby. Eu vou falar. Comer. O hobby da pessoa é comer. Próxima, Gabriel. Tu falou que era rápido. Tu fala um hobby, mulher. Comer. Não pode ser comer. Ai, gente. Brincar com a Antonella, eu amo. Pentear o cabelo da Antonella é um hobby meu. Eu amo. Encher de coisinha. Eu posso falar o outro hobby? Só mais um? Pode. Ficar no site da Shein comprando coisinhas pra Antonella. Meu Deus. Vocês viram o que eu sofro, né, gente? Vocês já viram o que eu sofro. Olha os hobbies da Fernanda. Eu amo! É muito bom. É o momento ali, eu tô botando o Pedro pra dormir aqui no colo e tô aqui, lacinho. E é muito, gente, vocês não têm noção. Essas coisas eu não posto, não. Que é muito. Minhas coisinhas do dia a dia, é tão gostoso. Do dia não, da noite, né? Vai, próximo. Na madrugada. Vai, amor. Próximo. Um sonho que você já realizou. Escolhe um. Só um? 2. Pedro e Antonella. Tá. Agora um sonho que você ainda não realizou e quer realizar. Que eu vou realizar? Os meus filhos futuramente vão trabalhar comigo. Ou se o Pepe for jogador de futebol, não vai, né? Não, a gente pode negociar. Ela já roubou a Antonella pra ela, então o Pepe tem que trazer pro meu lado, né? O pai quer que o Pepe seja jogador de futebol. Não é? Todo pai brasileiro. E eu sonho, eu oro todos os dias, eles vão trabalhar comigo. Tá bom, continua. Se você escrevesse um livro, qual seria o título da capa? Eu já tinha pensado nisso, porque eu preciso até escrever meu livro, inclusive, né? E Por agora? quê, Gabriel?
Porque o quê? Me ajuda a pensar nessa. Não, mas essa resposta é sua, é algo pessoal. Eu já tinha pensado na capa do meu livro. Essa mulher, ela tá viciada no chat GPT, então ela deve estar aqui pensando, será que se eu pegar o celular e escrever aqui Lógico no chat que rapidinho, não! vai me ajudar a Lógico que responder? não. Depende de qual livro. Se eu fosse fazer um livro Fernanda, falando se você fosse escrever um livro, pode ser da sua vida, pode ser profissional, pode ser pessoal. A pergunta é essa, você vai escrever um livro. Qual seria o título desse livro? Eu vou falar uma história de um título do livro que eu tinha pensado, só que esse título do livro é uma música da Joelma. Paciência. Mas depois que eu fui ver o negócio, seria assim, Voando pro Pará. Sério mesmo, porque qual que era o meu pensamento desse título desse livro? Eu ia contar toda a minha história até os meus 14 anos, de tudo que eu lembro, de tudo que eu vivi até os meus 14 anos. Só que esse livro será escrito por mim hoje, que moro em São Paulo, com outro estilo de vida, com outros comportamentos, com outra cultura. Então, o meu livro se chamaria Voando pro Pará. A Fernanda Ângelo, até os seus 14 anos. Legal. Tu gostou? Gostei. Eu já tô com essa ideia faz tempo. Tu gostou, Léo? Eu acho que tá Voando pro Pará. com a cara do... Você pode fazer uma sequência, pode ser o livro 1. Não, mas a minha ideia é fazer a sequência. E eu não tô pensando desde agora, não. Já faz um tempão que eu tô pensando. Inclusive, eu já comecei a escrever sobre isso no bloco de nota. E o título tá esse, Voando pro Pará. Tudo que eu vivi até os 14. É muita coisa. Parece que foi 30 anos. Gostei. Valeu a sua resposta. Tá bom. Agora olha pra câmera, recado final. Essa mensagem... A galera que me conhece lá do meu grupo já sabe que eu escrevo muito no meu bloco de nota, né? E essa mensagem é de hoje. Que você faça o seu melhor, o possível. Porque o Senhor fará o melhor dele, mesmo que pareça impossível. E essa frase eu carrego comigo há muito tempo, tá? Inclusive eu vou colocar ela agora lá escrita no meu Insta. Essa é a mensagem para esta semana. Você não dá passos de fé porque fica olhando suas complicações, porque você fica olhando as dificuldades que você terá, sem nem pensar quem vale mais. As dificuldades você vai passar ou aquilo que você quer alcançar? É isso, é a mensagem de hoje. Muito bom. Palmas para a mensagem da Fernanda. E assim a gente encerra mais um Soul Podcast. Agradecimentos ao Studio For You, um estúdio 360 graus, porque você pode escolher qualquer cenário possível, imaginável, um nível de personalização enorme para o seu projeto, desde podcast até curso online e treinamento. Então, no link na descrição do vídeo vai ter o link para você entrar em contato com a gente. Para você que ficou até agora, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem com mais um episódio do Soul Podcast.